Boa tarde. O pessoal fala, poxa, só fala para os Estados Unidos, só fala para a Alemanha, não fala nem oi aqui, oi. Oi. Um dia eu cometi a besteira de fazer revelação só para o pessoal online. No culto seguinte não tinha ninguém. Só online. Em algum momento na minha vida, eu passei alguns anos para decidir o que eu queria ser quando eu crescesse, porque eu já era alta. Eu já tinha 1,71 m. Tem noção disso? Com 14 anos eu tinha 1,71 m. Então fui manequim, modelo. Tudo que você possa imaginar de Socila naquela época, vocês não conhecem, mas é Socila. Eu realmente não sabia o que eu queria. Eu sabia uma coisa. Eu nunca ia ser advogada. E na minha luta, que desde essa época eu não queria, por quê? Porque o meu pai era um grande jurista, e a minha família, e professores, e eu não queria ser advogada. E eu fui fazendo um monte de faculdade, evidentemente largando todas. E aí eu fui assistir uma aula, numa faculdade de Direito, como ouvinte, me chamaram para assistir. E eu levantei alguns pontos, e o professor disse: eu já avisei para o pessoal do último ano parar de vir aqui para fazer trote com o pessoal do primeiro. Ali eu descobri que eu tinha que fazer direito. Fora o fato de eu passar em 8º lugar no vestibular e coisas assim. Mas a verdade é que eu me apaixonei pelo direito. Eu odiava o direito, porque eu não queria ser advogada. Eu não queria. Eu já tenho um escritório do meu pai. Eu não queria nada. Eu queria fazer a minha carreira sozinha. Um voo solo. Não adiantou nada. Apaixonada pelo direito, eu não precisava nem assistir, porque para mim era tão inerente, era tão fácil o direito. Então estudar para mim 8, 9 horas era como ler um Shakespeare. Para quem lê Shakespeare sabe que é maravilhoso. Então você simplesmente lê e gosta, e o direito era intuitivamente para mim uma coisa muito fácil. Até que uma das viagens que eu fiz, depois de fazer uma viagem à Europa, eu fui para os Estados Unidos e lá conheci uma pessoa que era diretor de um banco que falou de Jesus. Eu fiquei assustadíssima. Porque apesar de ter toda a minha base evangélica, meus tios todos são pastores, eu sabia o que eu também não queria: frequentar uma igreja. Igreja não, porque a minha infância inteira foi na igreja. E ao longo do meu caminho, eu também disse isso com filhos: jamais vou ter filhos. 4. Então eu indico para todas as pessoas que jamais querem fazer algo, que comecem dizendo: se por vontade de Deus. Mas a razão pela qual eu gostaria de trazer uma reflexão para todos nós é sobre tentar. É para a Luluzinha, porque ela manda os e-mails para todo mundo. Eu tenho que dar um título. Então, para tentar, nós precisamos, primeiro, tentar. Pergunta a pessoa que está do seu lado: já tentou? O que a pessoa do teu lado falou? Já tentou? Tentou hoje? Tem a porta da chave. Já viu aquela chave que nunca você consegue abrir? Você tem que dar um jeitinho. Ninguém consegue abrir, só você. Você faz aquele jeitinho, a porta está emperrada. Você vai lá, com jeitinho abre. Mas por que você abriu? Porque você tentou. A mesma pessoa sem paciência. Não presta. A mesma pessoa, a mesma situação. Dependendo do quanto você tente uma coisa, você vai conseguir ou não. Vamos abrir a Bíblia. Em Mateus.
em Mateus 10, 39. Mateus 10, 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E o que é exatamente tentar? É você procurar. Às vezes você não quer procurar, às vezes você não quer tentar porque você não quer procurar, porque você tem medo do que você vai encontrar. O que faz você ficar uma pessoa sem perspectiva. O tentar faz parte do nosso achar. Achar o quê? Achar algo pela qual você pode confiar. Porque passar a vida inteira desconfiado, com medo e não sabendo exatamente o que fazer, pode levar você a um conflito interior constante. Quem já passou conflito interior constante? Então, somos nós, então, aquelas pessoas que passam a vida inteira dizendo: eu não vou conseguir. Será que você deve passar a sua vida inteira questionando se algum dia você é capaz de conseguir, mas sem nunca ter tentado? Então, a expectativa de você tentar precisa criar uma ambição de uma ação. Você precisa ter vontade de tentar. Porque se você deixar a sua própria alma, o seu próprio espírito decidir isso, quando chegar a hora, sabe o que você vai fazer? Nada. Já errei, já me decepcionei. Eu não vou confiar nessa pessoa porque eu já tentei. Olha só, eu não vou confiar em ninguém mais. Eu não confio mais em ninguém. Eu não quero nem tentar conhecer outras pessoas. Eu não quero nem tentar. Então você declara sobre a sua vida um cerco, um limite. E aí aquilo que Deus faz conosco é nos ensinar a tentar. Tente. Movimente-se. Traga para a sua vida a expectativa de enfrentar novas coisas. Tente. Mas e se eu errar? Pergunta a pessoa que está do seu lado. E se você errar? Pedro Lira, se você errar? Você tentou, né, Pedro? Ixi, é rochedo. Se você tentar e você falhar, você tentou, pelo menos eu tentei. Mas e se a minha falha for tão grande que era melhor ter nem tentado? Você nunca vai saber. Porque só aqueles que tentam conseguem encontrar novas coisas. Só aqueles que tentam conseguem agarrar novos horizontes em sua vida. Mas você tem que tentar. Precisa dar o benefício à sua vida a uma nova tentativa. Porque a vida não é feita de pontos. A vida é feita de conexões entre pontos. E nessas conexões, algumas não vão desenhar e alinhavar nada, mas outras simplesmente passaram a ser a sua razão de viver. Mas para esse projeto de tentar, nós precisamos não ter medo de falhar. Se a gente tiver medo de falhar, o que será dos cientistas? Como os cientistas acham coisas? Não é na tentativa? Como você consegue escolher coisas?
Não é na tentativa? Como você consegue achar coisas dentro de você? Não é tentando? Bem, mas podemos também observar que a tentativa pode nos levar a uma falsa ideia de que estamos crescendo, não é verdade? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Você vai picando um pouquinho de coisas na sua vida e aí você pode dizer, bom, pelo menos eu estou tentando. Eu não estou falando de uma... Não está sendo direto, está sendo indireto. Você que está se colocando. Olha só, eu não estou tentando. Eu não estou falando de uma tentativa. Eu estou falando de uma tentativa até o fim. Você tentou até o fim? E exatamente aonde é o fim? Não passa a ser um começo daquilo que Deus quer na sua vida? Não passa a ser? Então, se você tentar, num relacionamento, entregar a verdade, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa amorosa, me diz, se você tentar todo dia isso, o que você vai estar semeando no seu relacionamento? Você pode até brigar de vez em quando, mas eu posso te garantir que se essa for a luz do seu coração, aquilo que você está fazendo de verdade dentro de você, eu posso te garantir que você vai ter fruto disso. Mas o tentar é terrível quando a gente está simplesmente parado. O tentar é muito difícil quando você simplesmente pergunta dentro de você: será que eu consigo? Será que eu consigo? Espera aí, deixa eu perguntar de novo. Será que eu consigo? Se essa for a sua pergunta, eu vou dizer para você, tente. Tente. Porque a vida, ela só pode ser manifestada se você buscar por ela. Se você não buscar pela vida, como você vai conseguir sequer tentar vivê-la? E para se ter vida espiritual, não só física, mas espiritual, você precisa tentar novas coisas dentro de você. Se você é uma pessoa que tem medo, experimente tentar a fé de enfrentar os seus medos. Se você é uma pessoa que tem muita raiva de muitas coisas que fizeram com você, experimente tentar enfrentar essa raiva através de atitudes de amor. Há de se tentar. Mas o que você não pode fazer, é achar que você chegou até o fim. Porque para Deus, todo fim é um novo começo. E o novo começo traz para você a capacidade de você voar muito mais alto. Porque agora você enxerga mais. Você enxerga mais? A quanta distância? Em que distância você consegue enxergar os seus problemas? Não permitindo que eles afoguem você em tentativas e tentativas de dentro de você. A tentativa que vai fazer você crescer não é aquela tentativa que não se busca nada. Eu apenas encontro a vida. Não é isso. A tentativa que funciona no mundo espiritual é aquela que você está buscando alguma coisa. Se você ainda não conseguiu tentar, você não vai conseguir encontrar. Então, tente. Sim, mas o tentar tem que ter uma ação com um objetivo. Pastora, de novo não. Você vai querer que eu tente com essa pessoa? Não, eu vou querer que você tente. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você quer que eu tente com essa pessoa?
Você acha que eu devo tentar com essa pessoa? O que você acha, hein? A pessoa nem conhece você. Aqui na igreja é assim, olha, maneira de fazer amizade. A gente chama as pessoas para fazer amizade. Pergunta, Dudu, pergunta para ela. Mas existe uma maneira de você fazer também, porque é difícil. Mas existe uma maneira também de você fazer a coisa errada. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 78, 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Bom, essa é a coisa errada que você pode fazer. Você pode cair na tentação de duvidar que Deus é capaz de modificar essa situação na sua vida e aí simplesmente largar o plano de Deus, que é você tentar. E aí, se você largar o plano de Deus, que é fazer você tentar, até você encontrar, até você mudar, simplesmente você abandona o barco antes que decididamente ele chegue ao lugar onde Deus declarou para que ele chegasse. Amém? Mas você pode dizer assim: eu tentei tudo. Você não sabe. Tem que tirar o microfone, senão você não vai aguentar. Eu tentei tudo. Eu fiz tudo que eu podia. Eu não consegui achar uma solução. E sabe o que eu vou dizer para você? Você já tentou de outra forma. Já tentou de outra forma. Porque às vezes com uma pessoa você precisa ter mais paciência. Paciência. Com outras, não sei do que ela está falando, com outras você precisa ter mais perdão. Com outras você precisa ter mais, não insuficiência cardíaca, você precisa ter mais vontade de passar pelas pedras. Se você é uma pessoa sisuda, teimosa, conhece pessoas sisuda, teimosa? Conhece gente sisuda e teimoso? Quem conhece jeito teimoso? Bota uma coisa na cabeça, não sai de jeito nenhum, desde pequenininho. Aí é uma pessoa que fica ali. Sabe como é que a gente enfrenta pessoas teimosas? Não enfrentando-as. Você vai pelo lado, depois vai pelo outro. Não deu certo, pula. Porque teimoso é teimoso. Quem sou eu para enfrentar um teimoso? Uma pessoa me disse hoje: a gente não muda ninguém, é verdade, mas teimoso muda menos ainda. Então, quando você estiver na expectativa de tentar coisas, tenta de outra forma. Está vendo que dessa forma não está dando certo? Está dando certo dessa forma? Não está. Então por que você está teimando em ser dessa forma? Muda a forma, muda a maneira, muda a situação, muda a maneira como você vê a situação. Tenta de forma diferente. Não deixe que esses pensamentos que você está tendo impeça você de enxergar as coisas de uma maneira diferente. Tenta. Mas talvez você não queira mais tentar, porque você já tentou tanto. Bom, eu não sei se esse é o caso da sua vontade, ou a vontade de Deus, eu não sei. Mas eu sei que, quando Deus está comandando e levando você numa direção, se você estiver tentando, segundo a vontade de Deus, Ele vai abrir a porta. Talvez não seja aquela que você queria. Sabe aquela? 1,80 m por... Talvez não seja essa, mas
É uma porta, né? Melhor ter uma porta que não ter nenhuma. Entrar pela janela. Ok? A verdade é que a tentativa é que vai levar você a aprender a lidar com os seus limites. Porque é verdade, nós temos limites. E às vezes a nossa decepção, o nosso desencorajamento faz com que a gente não queira nem tentar. Mas eu quero dizer para você que quanto mais você tentar, mais você vai se aperfeiçoar. Foram assim com todos os cientistas até hoje. Eles tentaram todos os dias, não é, Henriette? Eles tentaram todos os dias, até conseguirem. E às vezes nem conseguiram, mas morreram tentando. E eu tenho certeza que a vida deles não foi em vão, porque eles abriram caminho para aqueles que pegaram aquele cajado e continuaram, aquele bastão e continuaram. E na verdade, o tentar é você se automotivar a buscar novos processos para a sua vida. E claro que você vai pensar, eu não sou capaz de ficar tentando o tempo todo. Pergunta que está aqui, que não quer calar, pergunta para a pessoa, você está tentando? Você consegue enfrentar você mesmo quando não tenta? Já viu uma pessoa mal-humorada porque não conseguiu? Quando você não consegue uma coisa, aqueles joguinhos de eletrônicos, joguinho eletrônico é uma tentativa, né? Eu não sei mexer naquilo, só meus filhos sabem mexer, eu não sei mexer em nada, não sei nem desligar. A pergunta seria, será que você, por perceber isso, que você tem que tentar, se você tentasse naquela época, quando você era mais velha ou mais nova, será que você conseguiria ter mudado essa situação? Porque a situação, quando passa, você pode falar assim, a situação passou. Então, não adianta você tentar nada. Mas e a situação quando ela está acontecendo? Essa situação, quando está acontecendo, você consegue ir até o final? Consegue? Você consegue? Oi, João Pedro. Você consegue? Não, porque também, né? Você consegue ir até o momento em que você fala, basta. Daqui eu não passo mais. Quem já chegou nesse momento? Basta. Quem já chegou sabe. Quando chega o momento, acabou. Mas enquanto houver no seu coração a perspectiva de você tentar, enquanto estiver dentro da sua capacidade, tentar só um pouquinho mais, de uma forma diferente, faça isso. Sabe por quê? Porque quanto mais você tentar, mais você vai conseguir alcançar as coisas que você sonha. E às vezes você parou de sonhar porque você não está tentando mais. Está tentando? Pergunta para ela, pergunta para ela. Você está tentando? Não é comigo isso. Eu sempre tento, pastora. Está falando com a pessoa errada. Eu estou sempre tentando. Amém? Então a gente aprendeu aqui, nas nossas reflexões, que você pode desistir. Você tem que tentar. Você tem que tentar só de uma forma ou de muitas formas? E se a maneira que você está tentando, você não está conseguindo? Você muda a forma. E se a forma que você mudou também não conseguiu? Muda de direção. E se de direção também não conseguiu, o que você faz? Tenta o quê? Tenta o quê? O que você tenta? Tentar Deus não. Você tenta o quê? O que você tenta? O que você tenta? Novamente. Amém?